Esse é o nosso 10º podcast, o último dessa primeira temporada, e a gente vai falar sobre metas para 2025. Só que ao invés de induzir você a fazer uma lista gigante e uma lista com certos tipos de desejos, eu vou te contar como é que em 2024 eu aprendi que para eu realizar as minhas metas de ano novo, eu precisava de uma só. E através dessa uma, muitos outros desejos eu poderia realizar sem nem me dar conta. Então, para você não esquecer sua lista imensa aí em qualquer lugar, e nem lembrar no final deste ano de 2025, vamos conversar, tá? Vamos conversar para você começar esse ano com o pé direito e com uma meta bem estabelecida. Bora lá. Antes de mais nada, queria desejar um feliz ano novo para todos vocês. Muito amor, muita paz. Que 2025 seja um ano muito maravilhoso para todos nós. E que, sendo adultas como somos, sabemos bem que a ausência de desafios nunca vai deixar de ser uma realidade também. Então, que a gente saiba o segredo de continuar sendo corajosa, forte e tendo fé para mesmo com os obstáculos e dificuldades a gente seguir sonhando e realizando. Bom, vamos começar conversando sobre essa ideia de metas, né? Eu comentei no último vídeo, indico que você assista ele também, ou ouça, que eu, na minha vida, acho que fiz umas 2 listas de final de ano como meta para o próximo ano, e eu nunca sabia onde eu enfiava essas listas. Chegava no final do ano seguinte, eu fazia outra, e aí eu tentei 2 vezes, não deu certo, não teve a terceira. Eu sou dessas. Eu erro 2 vezes no máximo, depois eu desisto, né? Se não dá certo, a gente desiste, a gente fala, não é pra mim. E aí, no ano passado, por conta das coisas que eu contei que aconteceram no último podcast, eu tomei uma meta pra mim, que não foi intencional, não foi tipo, esta é a minha meta de ano novo. Foi uma meta de vida, que eu não sabia se ia durar um ano todo, né? E nem acho que é uma questão de durar o ano todo. A minha meta foi olhar para mim. Eu já tinha desenvolvido um curso na dança chamado Um Olhar para Si, e eu percebi que naquele momento, aquele incentivo que por meio da dança eu estava trazendo para a mulherada, eu precisava usar com força para mim. E aí, no final do ano, eu entendi que aquela foi a minha meta de ano e que eu podia seguir por esse caminho. E eu precisei refletir, dar tempo, me pegar muitas vezes entendendo a importância de ficar sozinha, sem distração, em silêncio, para eu poder me ouvir, refletir através da minha escuridão, das minhas dores, dos meus traumas, enfim, para eu entender qual era a minha principal necessidade naquele momento, que não era ter uma casa, não era ter um carro, não era ganhar um salário maior, não era nada disso. Era olhar para mim e cuidar de mim. E no momento em que eu tive essa sacada, eu acabei fazendo coisas que eu tinha me prometido no ano anterior e eu nem lembrava. Depois que eu realizei, foi que eu me dei conta, como por exemplo a minha vitória pedagógica. Se você quiser saber sobre o que eu tô falando, assiste o episódio 9 aqui do podcast, tá? Esse foi um exemplo de uma realização que eu só me dei conta depois que estava feito. E foi uma promessa que eu fiz no ano anterior, no finalzinho do ano, e que eu gostaria de ter realizado, e que eu realizei. Eu também tinha idealizado uma apresentação que foi construída na minha cabeça e para os recursos que a gente tem, para as condições que a gente tem, era algo muito fora da casinha e que também foi realizado. E assim, foi um desafio e tanto, e foi lindo poder ver tudo aquilo se concretizando, porque mais importante do que o resultado do trabalho foi poder tirar a prova da potência que são as crianças, né, dentro de um trabalho artístico, e como a arte pode transformar, e como a arte pode potencializar, que é uma coisa que eu acredito muito. E tiveram outras coisas, coisas materiais também.
Então, por exemplo, há muito tempo eu queria guardar dinheiro e eu não conseguia. E foi no momento mais difícil financeiro que eu comecei a guardar dinheiro. Eu comecei com R$ 20. E aí depois eu fui para 60, e aí depois eu fui para 100, e depois eu fui para mais R$ 100, e eu comecei a entender que deixar dinheiro parado na conta lá onde a gente recebe, pode ser poupança ou conta corrente, não é guardar dinheiro. Então eu tenho uma conta onde eu consigo abrir uma caixinha que tem vários tipos de investimento, e como eu estou começando a olhar para isso, eu fui e coloquei no investimento de menor risco e que eu posso em até um dia sacar. Vamos supor, eu quero sacar o dinheiro. Hoje eu peço para sacar esse dinheiro, amanhã ele está na minha conta. E eu comecei a ver os jurinhos ali correndo. A última vez que eu olhei, tinha rendido R$ 1,68. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi as minhas férias adiantadas, né? E os 30%, os 30% eu usei para gastar, para ser feliz na vida, mas peguei uma verbinha desse dinheiro, coloquei na minha caixinha. E o meu salário, né, eu guardei dentro dessa caixinha também. Porque em fevereiro, normalmente o que acontece com as pessoas que têm férias em janeiro? Não tem salário, porque gasta tudo. Eu não posso me dar esse luxo. Então também está servindo para eu poder guardar esse dinheiro para eu ter o meu pagamento em fevereiro. Enfim, eu estou conseguindo reorganizar a minha parte financeira aos pouquinhos, mas estou. Inclusive, peguei gosto e estou assim, caindo de boca para estudar essa parada de investimento. Porque eu comecei a entender através de pessoas que também vieram chegando por aqui conforme eu fui desejando cuidar dessa parte financeira, que me trouxeram lições muito mais importantes do que em qual lugar você vai investir seu dinheiro, como por exemplo, você quer viajar? Mas para você viajar você tem que ter dinheiro. Mas para você ter dinheiro na conta, você tem que entender que você vai ter responsabilidade. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma diversidade social, né, uma diferença social muito grande, e vão ter pessoas que realmente não vão conseguir guardar nada. Mas às vezes a gente pode guardar e a gente não guarda porque antes a gente paga todo mundo menos a gente. Da mesma forma que eu precisei me colocar em primeiro lugar em alguns aspectos da minha vida esse ano que passou, eu percebi que financeiramente eu também precisava me colocar em primeiro lugar. Então, antes de pagar qualquer conta, eu vou pagar primeiro a mim. E vou colocar o meu dinheiro na caixinha. Entendeu? E de cada dinheiros que eu ganho, tem uma porcentagemzinha que eu tiro para guardar de dinheiros para mim. Isso vai dando uma empolgação, gente. Isso vai dando uma responsabilidade pra gente. Isso vai fazendo a gente criar uma outra visão com o dinheiro. E eu diria para vocês que isso só foi possível porque eu precisei olhar profundamente para mim. Outras coisas começaram a acontecer também. Eu estou com alguns planos, profissionalmente falando. Ainda não estou pronta para dividir, até porque eu preciso que eles aconteçam. Né? Então, aqui eu não vou ficar jogando energia ao vento. Não é nada de, não vou contar porque não quero olho gordo. Não. É só para deixar a densidade dessa energia do movimento aqui. Porque eu entendi que muitas vezes, se eu falo muito sobre uma coisa, eu perco a potência. Mas já tem algumas coisas que eu estou desejando que elas estão caminhando. Né? Inclusive, a minha motivação para nesse novo ano também trazer formatos que sejam melhores para mim, para quem me acompanha, para quem confia no meu trabalho, enfim. E eu posso dizer do fundo do meu coração que tudo isso e todo esse movimento, que para mim foi um baita movimento, né? Foi um movimento discreto, mas muito significativo na minha vida, com muito significado, com muita potencialidade. Então, o que eu quero indicar para vocês aqui é, uma outra coisa muito importante que aconteceu. Logo que minha mãe faleceu, depois de um tempo, eu mudei pro quarto dela porque eu construí minha salinha de dança no meu quarto. Então eu ficava, arrasta colchão pra dentro do quarto, tira colchão do quarto pra virar salinha de dança. Então quando minha mãe faleceu, eu fiquei com o quarto da minha mãe. E não demorou muito, eu coloquei uma rede lá, né, uns negocinhos, ganchinhos pra poder pendurar a rede. E se em 2023 eu deitei uma ou duas vezes na rede, foi muita coisa.
E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ter mais tempo pra curtir a minha rede. O homem que veio botar os ganchinhos aqui furou, fez furo errado, colocou mais 3 furos a mais na parede. E eu não estou aproveitando esta rede que rendeu 3 furos desnecessários na minha parede. Que quando eu sair dessa casa eu vou ter que tampar. 2024. Como eu me balancei nessa rede, minha gente. E como foi maravilhoso. Quantos sábados, melhor, os sábados foram mais agora pro final do ano, mas de domingo, quantos domingos eu perdi as contas. Depois do almoço, eu tirava um cochilinho na rede. Quantos dias da semana eu cheguei à noite, depois da academia, depois de tomar um banho, antes de dormir, deitei na rede e li um livro. Enfim, que bobagem, Elaine. A gente escuta história de pessoas que ficaram milionárias. Caguei! Que tem gente milionária com depressão triste, com ideação suicida, porque eu venho entendendo cada vez mais que este não é o ponto de valor. Assim como não é uma lista gigante de coisas para você fazer o ano que vem, que provavelmente vai ser um monte de coisa assim. Quero carro, quero casa, quero, enfim, coisas materiais, coisas que de repente vai depender do outro para você ser feliz, como por exemplo, quero um relacionamento, quero constituir uma família, quero ter filhos, que não depende só de você, né? Enfim, então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é tirem um tempo. Peguem uma semaninha, se vocês ainda estão com dificuldade. Poxa, mas isso é muito difícil. Tá, gente? É uma meta, mas não é uma meta simples de descobrir. Se você for pensar no que você deseja agora, imediatamente, dentro da necessidade da vida, você vai ter uma lista gigante, que provavelmente você vai cansar só de fazer ela. Depois que você vê ela, você vai perder ela, porque o cansaço vai querer até a distância, porque muitas vezes a nossa lista do novo ano é uma lista que a gente olha e dentro da nossa realidade é impossível. A gente olha e fala, vai ser impossível realizar isso aqui. Então, mais fácil esquecer na agenda do ano passado, mais fácil esquecer dentro de alguma gaveta, jogar, queimar, enfim, esquecer. Né? A gente faz só pelo rito mesmo. Mas não cria uma estratégia, porque a gente olha para aquilo e fala, impossível. Então, eu diria para vocês que, para mim, funcionou muito ter uma meta que era uma necessidade minha. E aí eu digo que essa uma meta ela não é tão simples porque a gente precisa se investigar. E a gente não consegue se investigar de um dia para o outro. Mas eu acho que se você tirar aí uma semaninha, já é um começo bom. E aí pode ser que venha algo muito forte para você do que é que você precisa fazer por você neste novo ano. E aí é esse o lugar de tirar um tempinho para ficar em silêncio. Ah, mas eu não consigo ficar em silêncio, ficar agoniada, não consigo ficar sem o celular, não consigo. Respiração. Eu vou ensinar uma respiração para vocês aqui agora, que ela acalma, ela tira a gente da ansiedade, que é a gente respira até onde a gente consegue e quando a gente acha que não consegue mais, a gente respira mais um. E solta pela boca como se a gente estivesse soprando por um canudinho. Então a gente vai respirar 10 ciclos dessa respiração, já dá uma brisa diferente. E aí, vai se colocando. Coloca no despertador 5 minutinhos, parada, olhando para a natureza, para o céu, numa rede, deitada na sua cama, sem fazer nada. E deixa vir. O que vier depois, anota num caderno. Pega uma agenda, um diário. É muito importante a gente ter diário. Diário não é coisa de criancinha, não, tá? Diário é coisa de gente que sabe que trazer a palavra, a materialidade, tirar daqui, dá muito resultado. Seja na hora de você se organizar na vida, seja na hora de você conseguir maturar um sentimento, entender um trauma, elaborar melhor ideias num divã. Seja na hora que você para pensar qual é a meta importante para você dar foco nesse ano que está começando.
seja quando você precisa se olhar, se enxergar, se perceber, entender suas emoções e tudo mais. Então, respiração para dar conta, 5 minutinhos ali, ó, de boa na lagoa. Só deixando os pensamentos fluir pelo corpo todo, não deixa só aqui. Não deixa certos pensamentos intrusos atravessar. Ai, tem que lavar a louça. Ai, tem tal problema a resolver. Conta. Não. O diálogo não pode ser esse. O diálogo tem que ser uma vozinha interna conversando com você e um pensamento que o corpo inteiro pensa. Isso é um exercício. Depois aumenta. Tenta chegar até uns 15 minutinhos. Se você conseguir extrapolar para uns 20, se você chegar aos 30, meu Deus do céu, nirvana. Você vai atingir o nirvana no tempo em que existimos, nessa ansiedade toda, nesse barulho todo em volta. Mas vai tentando tirar um tempinho para você se ouvir, para entender qual é a sua uma meta para 2025. E aí, queria contar para vocês que eu já estava com a minha meta para 2025, quando algumas coisas profissionais aconteceram. E eu falei, moleque, já sei qual que é a minha meta. E aí essa é uma outra etapa para a gente pensar sobre qual é a verdadeira meta que a gente precisa correr atrás ou dar foco. Minha meta, diferente do um olhar para mim, era uma meta mais pensando no material, no externo, no profissional, que também é importante. Mas eu ainda não tinha me dado conta disso que eu falei no início, que foi uma meta para mim, 2024 olhar para mim, e sem querer colocar numa lista, eu saí dando checklist no final do ano em coisas que eu há tempo estava desejando. Inclusive coisas materiais, né? Como, por exemplo, guardar meu dinheirinho. Pois bem. E aí, no último dia do ano, que aí, de repente, isso daqui trago na próxima temporada, ou não, fica comigo até o final desse vídeo que vamos contar como vai ser neste canal aqui, 2025. Pode ser que antes disso eu traga algumas informações para vocês, mas no último dia do ano aconteceu uma situação que eu entendi que o que eu estava chamando de meta única, que eu já tinha entendido que eu tinha que ter uma meta, mas que aquela não era a minha meta principal. Aquela era parte de um processo da minha meta principal, que era outra, e que quando eu entendi que aquela era a minha meta, era muito mais potente, fazia muito mais sentido, porque não pegava uma área da minha vida, assim como olhar para mim não pega só uma área da minha vida, olhar para mim pega a minha saúde física, mental, espiritual, emocional, pega meu trabalho, pega os meus amores, pega tudo que me compõe. Aí foi quando eu entendi que era sobre isso também a meta. Uma meta que abrange o que sou. E aí a minha meta de 2025 vai ser cavucar aqui todo este corpinho maravilhoso para descobrir quais são os desejos mais profundos do meu coração. E só de falar disso me emociona, porque eu sei que vai ser uma caminhada em 2025 aonde eu vou poder descobrir coisas que eu tenho certeza que eu nem sei que estão aqui. Ou que já tiveram e caiu no esquecimento. Que estão e não faz mais sentido. E eu fiquei muito animada com a minha meta para 2025. Descobrir quais são os desejos mais profundos do meu coração. E eu tô vindo aqui trocar com vocês e chamar atenção. Não entre em 2025 sem ter uma meta. Mas também não entre com uma lista de metas que você não vai cumprir. Descubra qual é a sua meta. Porque a hora que a gente descobre a nossa meta, dá uma paz, dá uma tranquilidade,
Porque não é nada surreal, não é nada que tá fora. É algo que a gente pode não saber tudo, mas que a gente sabe que tá aqui. E que a gente vai ter que se esforçar, dar um tempo, e entender que nem tudo vai ser um mar de rosas, mas que a gente vai encontrar, que a gente vai navegar, mergulhar na gente. Então, nesse último episódio, eu quero que você se dedique. Ah, mas tem que ser agora? Agora eu não tenho tempo. Tenho outros planos. A minha meta do ano passado, ela foi fundamentada na minha cuca e no meu coração e no corpo todo, dia 21 de março, que foi quando completou um ano que mamãe partiu daqui. Já tinha passado 3 meses do início do ano. Então, assim, tô fazendo isso só pra ficar aí na sua cabeça. Mas, de repente, pode ser que o seu novo ano comece numa virada de estação, numa mudança da lua, no seu aniversário, numa data importante pra você, ou de alguém que seja importante pra você. Enfim, o seu início de ciclo, quem também pode dizer aonde começa, onde termina, onde é que você vai colocar pontos finais, ponto e vírgula, vírgula, pontos de interrogações, como é tua mulher. É ótimo a gente ter certos ritos, mas a gente também não precisa comprar todos os ritos da vida que são lançados pra gente. Mas tenha um compromisso com você de ter uma meta que seja sua, onde você possa cada vez mais olhar para você com generosidade, com carinho, com força, coragem e muita fé, para você continuar sendo e realizando. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre os meus planos que estão ainda assim meio espalhados aqui pela cabeça. Logo mais nos próximos dias eu vou me organizar. Essa é a última temporada desse podcast. Eu tô muito feliz porque eu consegui fazer os 10 episódios. Não foi tão elaborado e tão programadinho como eu espero que eu consiga fazer em 2025. Mas foi muito gostoso poder estar aqui. Esse podcast ele foi uma forma também de eu poder treinar a minha oratória, cuidar de como eu organizo as minhas ideias e conseguir fluir melhor nas trocas que quero fazer. Foi um exercício para mim. Espero que quem acabou chegando por aqui tenha gostado, tenha, enfim, de alguma forma se conectado com as trocas aqui. Essa intenção também existe. No próximo ano eu quero estar mais organizada, eu quero ter data de começo, meio e fim, eu quero ter todos os temas, eu quero estar com uma oratória melhor do que eu estou agora, quero trazer mais informações para além das minhas histórias, como uma forma de inspirar você, ou te mover, ou te dar um chacoalhão aí do outro lado. Enfim, trazer estudos que também estou fazendo, novas experiências que vivi aqui nesse processo todo da vida. E provavelmente a segunda temporada ela vai acontecer no segundo semestre. Tá? Provavelmente. Tenho outros planos aqui também de fazer algumas lives lá no Instagram, Elaine Kate Aulas. Se você não me segue lá, por favor, me siga lá, porque por lá também vou contar as novidades e como vão ficar os planos para informações aqui, conteúdos aqui. Eu quero fazer alguns videozinhos, sei lá, de 7 minutos, sabe? Elaine, você consegue? Tentaremos. Com temas também para a gente trocar, mas que seja um pouquinho mais enxuto, né? Nem que precise de algumas edições, mas fazer esse conteúdo por aqui, né, no decorrer do ano. Vou ver como que vai ficar essa programação também. E também estou estudando para o novo formato do Um Olhar para Si, que eu não sei se vai acontecer em 2025. Vou aqui me aprofundar nos desejos do meu coração, e esse é um desejo muito lindo, maravilhoso que tenho. Mas, assim, também, não tô com pressa, com ânsia. Eu quero que aconteça e aconteça bem feito. Então, esse ano eu vou estar também estudando, aprimorando os meus conhecimentos para conseguir criar esse formato que eu tanto estou desejando e também para entender como é que eu posso levar ele para vocês, para mais pessoas, para que não seja um trabalho, uma energia
que não vingue, né? Eu vou entrar num processo de gestação de um projeto que eu quero muito que aconteça e que eu já sinto no meu coração que já deu certo. Então, eu não sei como que vai ficar o próximo ano, turma iniciante de dança. Eu tô com uma turma de intermediário, né? E vamos ver como as coisas vão caminhar. Eu não tô com planos para turma de iniciante na dança, pelo menos não nos primeiros 3 meses. Mas pode vir alguns cursos aí, algumas vivências em dança, que quem nunca dançou, quer ter algum contato, pode vir junto com a gente também. Então, me acompanhem lá nas minhas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo. Que esse ano seja um ano onde eu consiga entender quais são os desejos profundos do meu coração, que você descubra qual é a sua meta e os seus desejos profundos também, para que essa caminhada faça mais sentido para a gente. Que eu acho que, no fim das contas, vamos repetir uma frase maravilhosa de Jung, que é: a saída é para dentro, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem também meus contatos, WhatsApp, Instagram, tem também um mapa mental que eu criei para a mulherada. E se você tiver interesse em se organizar também no decorrer do ano através do mapa mental que eu criei para a mulherada que dança e que vive e que leva os conhecimentos da dança para a vida e vice-versa, vou deixar aqui na descrição também. Tá um valorzinho super acessível. Chega por lá porque pode ajudar muito aí na sua organização no decorrer deste ano também. E não esquece de me contar aqui nos comentários se você vai aceitar esse desafio de olhar para você para descobrir qual é a sua meta de novo ciclo. Que vai acontecer, mulher, a hora que você achar que você precisa reiniciar ou iniciar um novo, tá bom? Se você descobrir qual é, não esquece de voltar aqui e me contar, tá bom? Eu quero muito saber. Feliz ano novo para vocês. Um beijo e até a segunda temporada. Espero que em breve a gente esteja por aqui juntas novamente. Tchau, tchau.